Meus irmãos, graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Judas. E estarei expondo apenas dois versículos, versículos 3 e versículo 4. Esses dois versículos, na verdade, é aquilo que aponta o foco dessa carta. É uma exortação, uma convocação para que lutemos pela verdade. Uma ideia de uma guerra epistemológica, pela verdade, pelo conhecimento. Então, eu gostaria que você abrisse, deixasse a sua Bíblia aberta nessa passagem, no decorrer da exposição. Nós estaremos voltando a alguns versículos, eu não estarei lendo, apenas mencionando, e aí você pode, então, com seu olhar, de certa forma, focalizar melhor aquilo que será dito. Diz assim a palavra do Senhor, Judas, versículos 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Alguns meses atrás eu estava lendo um livro de um pastor americano chamado Eric Reed. O título do livro é Segure a Linha, e em um dos capítulos o autor faz o seguinte questionamento: sabe por qual razão nós hoje não estamos falando alemão em um mundo governado por nazistas? E a resposta, então, que o autor dá, e o capítulo inteiro ele vai falar sobre isso, é por causa de um homem chamado Winston Churchill. Meus irmãos, a força de vontade desse homem para confrontar Hitler sem vacilar o tornou uma figura extremamente emblemática e conhecida por todos nós. Esse homem, um estadista inglês, naquele tempo, de certa forma, persuadiu a Inglaterra a resistir à tentação de se render à Alemanha sem lutar. Antes dele se tornar primeiro-ministro da Inglaterra, o nazismo já tinha tomado posse de boa parte da Europa. Países como a Polônia, a Dinamarca, a antiga Tchecoslováquia, Holanda, Bélgica, Noruega já haviam sido dominadas pelo nazismo. E a França era um dos países que estava prestes a ser dominada também pelo nazismo. O ponto é que o antecessor de Churchill subestimou Hitler. E como resultado, o avanço do exército alemão, quando Churchill assume a liderança daquele país, estava batendo as portas da Inglaterra. Então, é nesse contexto que Churchill assume a liderança da Inglaterra. E aí, se não bastasse a pressão da Alemanha, os seus oficiais, os homens que faziam parte do alto escalão do Reino Unido, começaram então a pressionar Churchill para que ele negociasse termos de paz com Hitler. E a ideia deles é que assim eles estariam evitando bombardeios, combates em solo inglês e até mesmo a morte de muitos ingleses. Mas o ponto é que Winston Churchill recusou-se. Os irmãos, esse homem não assinou o tratado de paz ou se rendeu, mas resolveu liderar a Inglaterra a lutar contra Hitler, mesmo que a Inglaterra tivesse que lutar sozinha. No dia 4 de junho de 1940, algumas semanas depois de ele se tornar primeiro-ministro do Reino Unido, ele proclamou o seu famoso discurso: lutaremos nas praias. E nesse momento o exército alemão já ocupava Paris. E o mundo inteiro sabia que o próximo alvo de Hitler agora seria então a Inglaterra. Então, diante disso, Churchill fez esse discurso histórico, um discurso de 20 minutos, que no seu final inflamou o coração de todos os seus ouvintes medrosos a lutarem contra a Alemanha nazista. Em uma pequena carta cheia de vigor, é justamente isso que Judas faz. Judas encoraja os seus leitores, encoraja os cristãos a entrarem numa guerra pela verdade. O seu plano inicial, se você observou bem o versículo 3, não era escrever sobre uma guerra pela verdade. Versículo 3 vai dizer que o seu propósito inicial era escrever sobre a unidade da fé. Mas, obviamente, que dirigido pelo Espírito Santo, esse homem, Judas, então, é direcionado a exortar os cristãos sobre a defesa da fé que unifica os cristãos.
Então, nessa carta, nessa pequena carta, o que nós temos aqui é um encorajamento aos cristãos para lutar com todas as suas forças, com toda a seriedade, com todo o empenho, contra falsos mestres e contra falsos cristãos que pervertem a fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa epístola acaba sendo, de certa forma, um encorajamento para fazermos apologética, para nos levantar e lutar por aquilo que nos é precioso, ou seja, a verdade. Mas eu quero lançar algumas perguntas a esse texto e durante a exposição ir respondendo e ao final então voltar com algumas implicações para nós. A primeira pergunta que temos que fazer é qual verdade estava sendo atacada neste texto. Observe bem que Judas afirma que a fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, era aqui que estava o objeto de ataque. Essa fé, segundo Judas, nos foi entregue. E aqui é interessante porque a expressão que Judas usa aqui, nos foi entregue, nos leva à fonte dessa fé. Então a ideia de Judas aqui é que essa fé não é nossa. Essa fé foi legada a nós como cristãos. É uma fé que nos foi dada pelo próprio Deus. Então não é algo que a igreja inventou, não é algo que nós inventamos por conta própria. A ideia aqui do texto é que tem uma fonte e essa fonte é a pessoa do Senhor. Outro ponto importante que temos que entender é que fé nesse contexto são verdades que os cristãos acreditam. A ideia de fé aqui aponta para o corpo doutrinário do cristianismo, a totalidade daquilo que nós, como igreja, como cristãos, nós cremos. É o conjunto de verdade recebidas nas quais devemos crer para a nossa salvação e para a nossa edificação. Realmente existe um corpo de doutrina, um corpo de crenças que compõe a fé cristã. E quando você olha pelo Novo Testamento, você vai ver que em alguns momentos esse corpo de doutrina ou é chamado de evangelho ou é chamado de verdade. Mas atente também que a ideia de Judas aqui é que a fé cristã não é baseada num sentimento que nós nutrimos. O texto aqui é muito taxativo e ao longo da carta é isso que Judas vai nos mostrar, que de fato e de verdade a fé cristã se baseia em algo concreto. São realidades reais existentes nas quais nós devemos crer e nas quais nós devemos nos apegar. Um outro ponto interessante que Judas aborda apenas nesse primeiro versículo 3 é que ele fala sobre a fé que foi entregue de uma vez por todas. E aqui a ideia de Judas aqui é falar sobre a plenitude dessa verdade, que depois, e a ideia aqui é apontar justamente para o Evangelho de Cristo, que depois que aquilo que Cristo veio, depois que aquilo que Cristo fez, Cristo revelou, a ideia dele é que não existe mais necessidade de nenhum acréscimo a essa revelação dada por Deus. A revelação está completa com Jesus Cristo. Por isso, não há necessidade de acréscimo, não há necessidade de correções, não há necessidade de atualizações. Há um escritor, William MacDonald, que falando especificamente sobre esse texto, sobre essa expressão, uma vez por todas, disse algo interessantíssimo. Ele fala que aqui o corpo doutrinário está completo, o cânon está fechado e nada pode ser acrescentado. E aí, há o adendo dele dizendo, se é novidade, não é verdade. Se é verdade, não é novidade. Porque a fé foi entregue uma vez por todas e não precisamos e nem devemos aceitar nada além daquilo que o Senhor já nos revelou. Uma vez também entregue, uma vez por todas entregue, aponta também aqui para a imutabilidade da verdade, da palavra que nos é entregada. Meus irmãos, aqui o texto é muito taxativo em dizer que é impossível alguém mudar ou atualizar a mensagem que resume a fé cristã que nos foi entregue. E aqui então, o que compete aos cristãos não é mudar, não é atualizar a verdade que nos foi entregue. A verdade, meus queridos, é que nós temos que lutar para preservá-la. Meu irmão, entenda que nós recebemos um tesouro teológico pelo qual nós devemos zelar e defender a sua integridade. E tristemente, nós temos visto os cristãos não percebendo que, em nome de uma suposta relevância cultural, estão alterando a única coisa que torna a igreja realmente relevante na nossa cultura, a doutrina evangélica em sua integralidade.
Infelizmente hoje, o ataque mais sutil que nós recebemos no que diz respeito a esse corpo doutrinário que é a fé cristã, meus irmãos, vem por meio de diluir a mensagem do Evangelho na cultura. É uma tentativa de tornar essa mensagem que em alguns momentos confronta e que de certa forma destrona o orgulho do coração do homem, tornando açucarada, palatável aos ouvidos dos homens, retirando as exigências, os imperativos do Evangelho e ao mesmo tempo escancarando ou retirando completamente o escândalo da cruz. Nesse movimento de desconstrução da verdade que nós temos visto, infelizmente o que nós temos assistido é que muitos cristãos estão questionando, estão fazendo mudanças, estão fazendo adaptações à fé que foi entregue uma vez por todas. O triste é pensar que alguns cristãos, usando lentes e categorias seculares, estão simplesmente desconstruindo, não é apenas o sistema de fé, mas é a própria fé cristã, é a própria ética bíblica. A fé evangélica, meus irmãos, em muitas igrejas, e aí nós podemos falar do nosso contexto brasileiro, se parece como a cama do impiedoso bandido grego Procusto. Eu não sei se você conhece esse mito conta de Procusto. Procusto era um homem que possuía uma cama de ferro que era exatamente do seu tamanho. E qual que era a grande diversão de Procusto? Era justamente capturar viajantes que passavam por ele capturava esses viajantes e deitava em sua cama. Se os viajantes fossem maior do que sua cama, ele cortava as pernas, cortava os braços, para que o viajante, de fato, coubesse na cama dele. Mas se fossem menores do que o leito dele, ele simplesmente esticava-os, até que pudesse ser perfeitamente encaixado em sua cama. O que algumas igrejas fazem é utilizar o método de Procusto. Aquilo que a Bíblia prega, aquilo que o Evangelho apresenta, meus irmãos, se não cabe na cultura, é cortado, é esticado, é diluído, simplesmente para que os inimigos do Evangelho aceitem o Evangelho. O que nós temos que entender é que a expressão que Judas usa aqui nos leva a enxergar que o Evangelho não pode ser adaptado a cultura alguma, não é no sentido de você fazer contextualização, não é isso. É no sentido de que é a partir da cultura que nós ditamos o que será pregado. O que Judas está falando aqui, que nós não podemos fazer isso, porque o Evangelho, ele reina sobre qualquer cultura. O que nós temos que entender é que o Evangelho é juiz da cultura, de qualquer cultura. O Evangelho não está subserviente, não é servo da cultura, mas é o Evangelho que nos dá as lentes corretas para avaliar se uma cultura glorifica a Deus ou se não glorifica ao Senhor. Mas há uma outra pergunta nesse texto que temos que lançar. Se Judas nos mostra qual a verdade está sendo atacada, a segunda pergunta é: de onde provém então os ataques à verdade? Quando Judas, e eu citei isso há uns instantes atrás, quando começou a escrever sobre a carta sobre a comum salvação, é interessante porque no próprio versículo, no versículo 3, você vai ver que há uma mudança de direção. Judas começa dizendo: olha, eu me propus a escrever sobre isso, entretanto, Judas diz que viu um erro. E aí Judas então sentiu-se obrigado a admoestar os cristãos, porque ele sabia que o rebanho de Jesus estava em perigo e deveria ser protegido. Mas aqui o que é mais temeroso e triste é pensar que esse perigo procede de homens, e aqui Judas diz, de homens que se introduziram com dissimulação. São homens com objetivos escusos, são agentes do inimigo que se infiltraram na igreja com um propósito muito bem específico: destruir a fé evangélica. Essa expressão aqui, introduzir, é uma expressão que nos lembra alguém que entra de forma sorrateira por uma porta lateral. É como estamos aqui e de repente alguém perigosíssimo entrasse por aquela porta de forma despercebida e fosse entrando devagarinho. A ideia aqui do texto é justamente isso. É alguém que entrou de forma desapercebida, alguém que era perigoso, mas que não foi notado, e aí o texto diz que sem que a igreja percebesse, esses homens começaram então a insinuar de modo despercebido. E aqui, meus irmãos, Judas nos faz enxergar uma realidade
que muitas vezes nós falhamos em não enxergar. É fato que nós entendemos que existe uma verdade, existe uma guerra pela verdade. Existem dois lados, existe a igreja do Senhor e existem os inimigos da verdade do Senhor. E nós dizemos, olha, tem uma linha no meio, e nós não cruzamos a linha, e quem está do outro lado também não cruza a linha. Meus irmãos, isso é apenas na teoria. O que Judas nos mostra é que em alguns momentos o inimigo cruza a linha e entra para dentro da igreja. O inimigo entrou despercebido. E aí Judas diz que então ele começou a influenciar alguns crentes. Quando você vê os versículos 22 a 23, você vai ver que a influência desses homens começaram a levar outros crentes a duvidar da fé. E outros de Judas que estavam próximos da queda. Esses inimigos estavam conduzindo operações dissimuladas entre os cristãos, estavam subvertendo, estavam destruindo a fé na qual aquela igreja estava edificada. E aqui, meus irmãos, vale a pena, nesse ponto, refletir que Judas nos mostra um padrão que é pouco notado por nós, no que diz respeito à queda, no que diz respeito à queda de igrejas e de cristãos. Meu querido, raramente igrejas ou cristãos sucumbem na fé de forma rápida. Quem dera se aquilo que é pernicioso na igreja entrasse aqui dentro como se fosse uma grande enchente. É fato que, obviamente, nós viríamos o perigo e lutaríamos contra. Mas geralmente ideias perniciosas, de forma lenta, de forma indetectável, é como se fosse um pequeno vazamento de água na parede, você não consegue ver. Mas ele se move por entre a parede, e a mesma coisa que Judas está dizendo. As heresias começam a se movimentar dentro da igreja de forma silenciosa, mas metódica e sutilmente. Vão infligindo sérios danos às estruturas bíblicas e teológicas de uma igreja, ou da vida de um cristão, até que de fato ele rui. Os ataques que a igreja recebe fora da igreja, meus irmãos, são violentos. Mas eu lhe digo que nada é mais eficaz e destrutivo para a igreja do que ataques que acontecem dentro da igreja. E o que é interessante, se você observar o versículo 11, que Judas reforça essa ideia. No versículo 11, Judas utiliza-se de exemplos do Antigo Testamento para mostrar pecados cometidos não fora da igreja, mas pecados cometidos entre o povo da igreja, entre o povo do Senhor. Versículo 11, ele vai falar sobre aqueles que seguiram o caminho de Caim, ou seja, há falsos filhos no seio da igreja. Há falsos cristãos que entram na igreja, eles conhecem os nossos ritmos, conhecem as nossas tradições, falam a nossa língua, mas, meus irmãos, eles estão no nosso meio para assassinar a fé de alguns cristãos. São como Balaãos, são falsos mestres que só visam o lucro. São falsos mestres que, pensando no lucro, não se importam quantos do povo de Deus vão se desviar, vão fracassar e naufragar na fé. E é por isso que Judas, no versículo 11, lembra aos seus leitores o resultado da revolta do sacerdote Israel chamado Corá. A rebeldia contra a ordem, contra a estrutura de Deus na igreja, diz Judas aqui que é algo condenável e que será condenado pelo Senhor. Mas eu quero que você entenda aqui que Judas, ao citar esses exemplos do Antigo Testamento, nos mostra como que pessoas com argumentos heréticos podem ter poder sobre nós, principalmente se estão no nosso meio, se estão dentro da igreja. Essas pessoas de Judas no versículo 4 que são ímpias, são pessoas que adulteram a graça do nosso Senhor e a transformam em libertinagem. São pessoas que negam Jesus Cristo, que negam o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Então enxergue, meu irmão, que há pessoas na igreja que não amam o Senhor e que, de certa forma, combate e faz de tudo para torcer a mensagem do Evangelho. E aqui, o ponto que você tem que entender que Jesus está dizendo que, com esse tipo de pessoa, nós não devemos ter o receio de resistir e confrontar por conta da fé evangélica. Nós não podemos ceder ao politicamente correto e amordaçar a verdade. Fazendo isso, nós estaremos estimulando a leniência com o erro, principalmente no seio da igreja.
Então enxergue que aqui Judas está nos mostrando quem é que está atacando a igreja. E a última pergunta que levanto para esse texto junto com você nessa noite, mas é qual a atitude da igreja diante da verdade sendo atacada? Meu irmão, perceba que Judas nos mostra que não era suficiente denunciar o erro. Mas a expressão que Judas usa aqui é que de certa forma, ele se sentiu obrigado a exortá-los. Ele se sentiu obrigado a encorajá-los à batalha. Essa palavra batalha, originalmente, sinaliza uma luta para se opor a algo. Ou seja, aqui a ideia, resumindo, é lutar contra os inimigos da fé e da sã doutrina. Batalhar aqui aponta para uma ação que envolve uma competição. E aqui nos leva então, esse é o sentido lá no texto grego mesmo, a ideia de competições, onde que existem dois lados que estão lutando para ver quem vai ter a vitória e quem vai ter a supremacia. Essa palavra, inclusive, batalhar diligentemente, é de onde vem a palavra que nós conhecemos como agonia, agonizar. Então Judas aqui está falando de um conflito, está falando aqui de um combate ou uma luta pela verdade que demandará esforço, até mesmo o ponto de agonizar. E meu irmão, a batalha pela fé é realmente uma luta agonizante ao extremo. É uma luta agonizante ao extremo. Você que passou por um processo de conversão, pode ser que no seu caso você veio de uma criação em uma seita, onde toda a sua família estava lá. Você sabe bem que quando você é confrontado e a fé do Evangelho muda o seu coração, que Cristo o atrai para si, você sabe o tanto que você agonizou em lutar, principalmente para sair de um ambiente em que você era querido, em que havia familiares. Essa ideia que Judas nos leva a pensar aqui. Lutar pela fé evangélica em alguns momentos vai nos causar agonia extrema. Essa fé como corpo doutrinário, em certo sentido, e quando Judas fala aqui sobre batalhar diligentemente, nos leva a pensar isso. Meus irmãos, essa fé como corpo doutrinário é aquilo pelo qual eu devo estar disposto como cristão a lutar e, se necessário for, morrer. E aqui deixe-me nessa noite, e mesmo que você não me permita, eu vou fazer isso, pegar esse termo batalhar, entender que batalhar, combate, meus irmãos, são palavras que normalmente nós pensamos que não faz parte da fé cristã. O erro que nós cometemos muitas vezes é pensar que a mensagem cristã tem apenas uma faceta de paz, uma faceta de reconciliação, uma faceta de unidade. E eu creio ser por isso que, quando nós não enxergamos que existe uma faceta também de luta com a fé evangélica, eu creio que é por isso que a apologética, a defesa da fé, ela não goza de tanto apreço dentro da igreja. Quando nós falamos hoje em apologética, muitos começam a pensar em tretas teológicas virtuais. Poxa, não, pastor, não vou me meter com isso, porque sabe como é que é, a internet é uma bagunça, é lá que as pessoas fazem apologética. Não. Só que repare aqui no texto que Judas incentiva, Judas encoraja os seus leitores, os cristãos, a não ficarem acomodados. Ok, notamos o erro na igreja, vamos ficar quietinhos. Ele não, ele encoraja os seus leitores a partirem para a defesa do Evangelho. Ele encoraja aqui os seus leitores a fazerem apologética. Obviamente que esse conflito por causa da fé, meu irmão, não será algo cordial como muitos cristãos pensam hoje. Em um conflito, tem machucados. Em um conflito, tem feridos. Mas está dizendo, pastor, mas a nossa luta não é contra carne ou sangue. Ok. Mas mesmo assim, não quer dizer que nós não seremos feridos. Não quer dizer que quando você for defender a fé, não haverá indisposições, não haverá chateações, não haverá relacionamentos quebrados, não haverá palavras ofensivas, não haverá perseguições. E aqui, uma tristeza que eu constato e confesso aos irmãos que, pensando nesse sermão, veio à minha mente, é que, dominados por um espírito de tolerância, em nome desse diálogo cultural que nós temos convivido hoje, nós temos visto, em muitos momentos, a igreja ser dominada pelo erro. E aqui deixe falar do nosso quintal. Vamos falar aqui do nosso quintal presbiteriano. Nesse cenário,
Nós temos visto muitos pastores, igrejas presbiterianas, abraçando um certo tipo de pragmatismo, considerando atos e práticas mais importantes que a doutrina. E aí, meus irmãos, nós temos visto em grande escala na nossa igreja, pessoas que simplesmente deveriam preservar os nossos símbolos de fé, simplesmente rasgando e ignorando os símbolos de fé. Essa separação da prática da doutrina tem sido como as tesouras de Dalila cortando as forças da igreja, entregando a igreja para ser amarrada e escravizada pelo inimigo. Mas eu quero te lembrar aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 10, 34. Meu irmão, nós não podemos esquecer por causa desse mundo caído que nós estamos. A mensagem cristã tem sempre uma faceta de luta. Mateus capítulo 10, 34, Jesus disse: não penseis que vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Meu irmão, a linguagem de Cristo aqui é de guerra. A linguagem de Cristo aqui é que existem inimigos da fé evangélica. O próprio Cristo estava preparado para o combate. O príncipe da paz também veio trazer espada. É fato que nós não buscamos um combate, porque nós já estamos nesse combate. Por você ter professado a fé em Cristo, você já foi recrutado e já está no exército de Cristo Jesus. Então, nessa batalha, nós precisamos ter consciência que a autoridade por trás dessa defesa da fé não reside em nós, mas somente na pessoa de Deus. Meu irmão, qualquer defesa do cristianismo não deve ser baseada nos melhores argumentos que temos, deve ser baseada na revelação divina. Se formos desafiados a dar razão da nossa fé, nós não devemos nos atrever a pensar que cremos em coisas que se originaram em nós mesmos. Se havemos de defender a fé evangélica, é para a revelação de Deus que devemos ir. Meus irmãos, é aqui que a fé é nos dada, é aqui que a fé foi nos entregue, e é pela graça de Deus que a recebemos, e ao mesmo tempo é pela graça de Deus que a defendemos. De fato, Deus e a verdade não precisam ser defendidos. Entretanto, não somente Judas, mas boa parte do Novo Testamento exorta os cristãos a rejeitarem e a confrontarem todos aqueles que pervertem a verdade de Deus. O chamado de Judas, meu irmão, ainda ressoa hoje dentro da igreja. A verdade está sofrendo ataques intensos e os cristãos, nós somos exortados a lutar em prol da verdade. Essa é a ideia que Judas nos traz nesse texto. E eu quero partir para a conclusão desse sermão pensando em 3 implicações rápidas para nós nessa noite. A primeira é que na guerra pela verdade, meu irmão, não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Ficou comumente aí um meme muito conhecido que é do isentão. Na fé não existe isso. Porque uma guerra de Judas está sendo travada contra a verdade. E nós estamos em um dos lados. Você pode estar pensando, pastor, olha, eu vou ficar ali no meio termo, eu vou ficar no território neutro, numa zona de segurança. Não existe isso. Estar numa zona neutra já é assumir um compromisso contra a verdade. E nós estamos vivendo uma geração em que supostos cristãos não sentem o menor interesse, e aqui eu quero que você entenda bem, não sentem o menor interesse pelo conflito e pela contenda. Calma lá, pastor, eu vou te explicar. Muitos cristãos, de forma inadvertida, pensam que qualquer tipo de controvérsia deve ser evitado, custe o que custar. Para muitas pessoas, quando você se envolve em algum conflito por causa da fé evangélica, vão dizer, olha, esse zelo doutrinário, isso aí é fanatismo, é intolerância. Meus irmãos, é verdade que em alguns momentos existe o zelo sem o amor, o zelo sem o real conhecimento, mas entenda que isso não anula a responsabilidade da igreja de preservar e lutar pelo ensino das Escrituras. Pense bem que a epístola de Judas e outras epístolas do Novo Testamento foram escritas exatamente para isso, para corrigir não apenas problemas de conduta, mas também de conteúdo dos ensinos das igrejas.
Então enxergue bem aqui em Judas. Se a doutrina não fosse relevante, o Novo Testamento não teria sido produzido. Se não fosse relevante, não estaríamos aqui hoje. William Baker disse que, presumivelmente, contender pela fé envolve reconhecimento do erro. Você enxerga o erro. Logo depois ele fala que existe também clarificação da verdade. Você, ao confrontar o erro, você esclarece aquilo que é mentira, apontando para a beleza da verdade. Mas ele diz, há também refutação e repreensão de falsos mestres. Você repreende quem está errado. E aí ele termina dizendo, e eventuais discussões e exclusões. É fato que na igreja nós nunca devemos apreciar ou nos envolver em uma controvérsia ou em conflito sem a causa maior, a causa mais eficiente, que é visando a glória de Deus, que é visando a pureza da igreja. Mas em cada geração, meu irmão, a batalha pela verdade tem sido inevitável, porque os inimigos da verdade são implacáveis. A verdade hoje está sob ataque. E eu lhe digo que, na realidade, é um pecado como cristão nós olharmos para a verdade sendo atacada e nós não fazermos nada. Eu lhe digo que, mesmo quando a luta resulta, e algumas vezes, como aqui no caso de Judas, resulta em conflito dentro da igreja. E de fato, sempre que os inimigos da verdade evangélica conseguem infiltrar no nosso meio, infiltrar na igreja, crentes fiéis são obrigados a batalhar contra eles. E essa é certamente, meus irmãos, a situação hoje, como tem sido desde os tempos apostólicos. E aqui eu quero que você vá mais além e entenda que na exortação de Judas não diz respeito apenas a membros, uma seleta classe de pessoas altamente preparadas para defender a fé. Não. Ele não está dizendo aqui, olha, apenas os pastores, missionários, presbíteros, diáconos. Não. Judas aqui está dizendo que todos os verdadeiros crentes são convocados a batalhar pela verdade. É um chamado para você, meu irmão. É um chamado para nós como igreja. Uma segunda implicação desse texto para nós, essa guerra pela verdade, nós precisamos valorizar os nossos símbolos de fé. Nós precisamos valorizar aquilo que nos é precioso. Meu irmão, você enxergou bem, eu creio que você enxergou que Judas nos convoca para lutarmos pelo legado que recebemos. Judas é taxativo, é um corpo de verdades, doutrinas biblicamente orientadas. E nesse corpo de doutrina nós temos a verdade das Escrituras, nós temos a existência de Deus, nós temos a obra completa de Cristo. Sem essas verdades, a igreja sucumbe. Por isso que desde cedo, na história da igreja, você vai ver que os cristãos definiram credos e confissões como expressões daquilo em que eles acreditavam. Nós adotamos como igreja presbiteriana os símbolos de fé dos padrões de Westminster. Confissão de fé, o catecismo maior e o catecismo menor de Westminster. E esses documentos são designados não apenas para dizer aos outros aquilo que nós acreditamos, mas também para nos lembrar aquilo que nós acreditamos. É claro que os padrões de fé de Westminster não suplementam ou são independentes da Bíblia. Ao contrário, o que nós cremos é que eles resumem aquilo que está nas Escrituras. Há um aspecto muito interessante que a teologia reformada defende, que os símbolos de fé são regras reguladas pelas Escrituras. A regra que regula todas as coisas é a palavra do Senhor. Ou seja, os símbolos de fé são representações e declarações públicas das nossas crenças, daquilo que como igreja nós cremos, daquilo que a Bíblia nos ensina de uma forma sintética. Então, quando nós citamos os nossos símbolos de fé, nós estamos dizendo algo sobre o conteúdo da verdade da nossa crença. Quando nós citamos símbolos de fé, nós estamos declarando aquilo que nós cremos. E aqui, olha aqui, que coisa interessante pensar nisso aqui.
Nós estamos vivendo numa época em que o progresso, a novidade está a todo momento batendo diante de nós. E nesse mundo em pleno progresso hoje, você falar em símbolos de fé, em documentos do século XVI, meu irmão, confesso para você que em alguns momentos é como você sentir aquele cheiro de naftalina, quando você abre a gaveta da sua casa e tem a naftalina que você coloca ali para evitar baratas, mofo ou algo do tipo. É basicamente isso. Tristemente, para muitos presbiterianos, credos e confissões são desagradáveis, porque são vistos como depósitos de verdade em uma linguagem ultrapassada, em uma linguagem antiquada. Mas eu quero que você enxergue nessa noite que os credos e confissões têm se mostrado úteis durante séculos, imunes às tendências e aos gostos do presente. Meu irmão, quando você abre aquilo que tem nos nossos símbolos de fé, você vai ver que eles falam de questões que a igreja vem considerando importante por gerações. Então, os nossos símbolos de fé nos lembram que os fundamentos teológicos da nossa igreja estão no passado, e nós somos encarregados de conservá-los atualmente, no contexto em que nós estamos. Entenda que essa batalha não começou conosco. Essa batalha começou antes de nós. E se o Senhor não voltar, não terminará conosco. Desde Judas, os nossos irmãos na fé têm lutado pelo depósito da verdade, têm lutado pelo depósito da fé. Olhe para os símbolos de fé, e aqui com a anuência de Judas, que eles nos advertem que tudo que é ontologicamente verdadeiro continua sendo verdadeiro. Que a determinada pessoa, sociedade e grupo compreenda, aceite e o receba como verdade, quer não. E olha, eu faço um chamado para você que é presbiteriano, somente que você é pai, você que é mãe. Meu irmão, passe o legado dos nossos símbolos de fé para os nossos filhos. Eu estava dando aula em uma escola dominical, uma igreja presbiteriana, tempos atrás, e citando Confissão de Fé de Westminster, e falava Confissão de Fé de Westminster, e aí um jovem levantou a mão e falou assim: pastor, quem que é esse Westminster? Quem que esse cara fez? Porque eu conheço Lutero, Calvino, mas quem que esse Westminster fez? E eu pensei que era brincadeira. Eu falei: você está brincando? Não, estou falando sério, não sei quem que é. Quem que é? O que foi que ele fez? Quem que ele matou? Quem que ele roubou? O que ele fez? Aí você está pensando assim: alguém que tem um ano de igreja? Não. Tristemente, era um filho de um presbítero criado na igreja. Eu tenho falado aqui em outros sermões que nós não temos percebido que nós temos conduzido os nossos filhos para um cativeiro moral e espiritual, e boa parte disso é porque nós não temos nos preocupado em ensinar o legado teológico que nós recebemos aos nossos filhos. E a última implicação, e aqui eu termino nessa noite: na guerra pela verdade, meu irmão, permaneça de pé e lutando até o final. Meu querido Churchill não confiava em Hitler. Enquanto ele fosse o líder da Inglaterra, Churchill disse que lutaria contra ele, mesmo que estivesse sozinho. Por isso, no dia 20 de junho de 1940, esse homem fez o seu mais famoso discurso: lutaremos nas praias. E o final diz o seguinte: vamos até o fim. Lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com crescente confiança e crescente forças nos ares. Defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nas linhas de pouso, vamos lutar nos campos e nas ruas, vamos lutar nas colinas. Nunca nos renderemos. E mesmo que algo que nem por um momento acredito, esta ilha, ou grande parte dela, fosse subjugada e faminta, então nosso império além dos mares, armado e guardado pela frota britânica, continuaria a luta, até que no bom tempo de Deus, o novo mundo, com todo o seu poder e vigor, venha para o resgate e a libertação do velho. Por meio de suas palavras, que foram transmitidas à nação pelo rádio, não restavam dúvidas que a Inglaterra continuaria na luta. As palavras de Churchill, meus irmãos, foram
o ponto de virada na guerra, porque a sua disposição em enfrentar, em vez de apaziguar o inimigo mortífero, abriu as portas para a derrota nazista em 1945. Hoje, como igreja, nós precisamos dessa mesma determinação para lutar pela fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. E, meu querido irmão, nós só conseguiremos resistir aos bombardeios culturais, às investidas pecaminosas do mundo ou daqueles que se infiltram entre nós, se resolvermos lutar até o fim. E mesmo que tenhamos que ficar sozinhos, mesmo que precisemos abandonar quem tem que ser abandonado, nós precisamos decidir ficar de pé de qualquer maneira. A verdade está sofrendo ataques e a triste realidade é constatar que existem poucos cristãos corajosos e dispostos a lutar. Entenda, meu irmão, que quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, nós não poderemos usar como justificativa dizendo: olha, Senhor, eu não me envolvi na guerra pela verdade naquele dia. Sabe por quê? Porque se eu fizesse isso, a cultura ia me chamar de intolerante. Esse argumento não colará com o Senhor. Cristo exige de nós, seus seguidores, que guardemos e batalhemos pela fé que nos foi entregue uma vez por todas. O chamado para nós como igreja é que possamos empunhar as armas, que é a palavra do Senhor, e lutar pela fé evangélica.